Entrando para se colocar de pé em referência à palavra do Senhor. Glória a Deus. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Amém? Onde nos diz assim: Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. Então Elias, o tisbista dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Só até aqui. Podeis assentar? Senhor Jesus querido, mais uma vez eu entro na tua presença, Senhor, enaltecendo e engrandecendo o teu nome santo, pois só tu és, Senhor, o mestre, o rei. Eu quero te agradecer por essa oportunidade, Senhor, pela vida de cada um que está aqui essa noite, ó Pai. Eu quero enaltecer o teu nome, vem abrir o leque, Senhor, da tua palavra, da tua revelação, segundo o teu querer. Ó Deus querido, venha sarar, curar as almas. Senhor, prepara o coração do teu povo para ouvir a tua palavra, pois a tua palavra é que liberta, Senhor, é que transforma as vidas. Em nome de Jesus, ó Deus, conceda-nos mais uma vez aqui essa ministração. E muito obrigada, Jesus, muito obrigada. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz aqui, no primeiro livro de Reis, sobre um personagem chamado Elias, o profeta, usado da palavra do Senhor. Ele ouvia através do Espírito Santo e se dirigia aonde Deus mandava. E dessa vez aqui a palavra de Deus nos diz que ele fora guiado pelo Espírito Santo de Deus e foi até o rei Acabe. Acabe, ele era o rei naquela época, reinava em Samaria, porque o governo foi dividido em 10 tribos e depois em 2 tribos. E ele governava lá em Samaria, no Reino do Norte. E Acabe, ele conhecia a palavra de Deus, ele conhecia as leis de Moisés, e ali ele foi e se casou com Jezabel, por conta de comércio. Ele acabara casando-se com Jezabel, uma mulher que servia a Baal, era filha de Et-Baal. E ali Jezabel tinha os deuses estranhos, o qual Deus de Israel não aceitava, o qual o povo de Israel não podiam cultuar. Por quê? Porque o povo de Israel eram como nós, e ainda são, não adora outros deuses, não adora deuses feitos por mãos humanas, somente o Deus que criou os céus, a terra e o mar, o Deus que controla todas as coisas. E lá ele se casando com Jezabel, ele fizera altares, permitiu que ela fizera altares para os deuses da terra dela. E ali Deus se irou muito. Ela ofendeu muito os princípios do Senhor, ela ofendeu muito ao Deus de Israel, ao Deus dos deuses, ao Deus Todo-Poderoso. E ali ele, como o sacerdote, como o rei que comandava aquele reino, ele errou, porque ele afrontou ao Senhor, porque ele sabia que ele não podia fazer isso. E daquele reinado, disse, de todos os reis que outrora passaram por Israel, ele foi o que mais ele ofendeu ao Senhor, mais deixou o Senhor desagradado com as ações dele, e fizeram ainda o povo de Israel pecar. Além deles dois pecarem, ele permitiu que o povo de Israel pecara. E por conta disso, o Senhor mandou o profeta Elias: vá até o rei Acabe e profere todo o mal que ele fizera, inclusive contra mim. E por conta disso, o Senhor inspirou Elias
a falar, né, que a partir daquele dia não ia haver chuva, somente quando o próprio Deus dera a ordem novamente a Elias para chover. E assim aconteceu, igreja. E ali teve uma crise econômica, né? Eles começaram a passar dificuldades, né? E aí imediatamente o Senhor falava para Elias: Elias, sai-te daqui e vai lá para Querite. Lá tem um ribeiro, vou te sustentar lá. Vou mandar o corvo. E o corvo, assim, Deus deu ordem aos corvos, diz a palavra do Senhor. E ali Elias fora sustentado pelos corvos, né? Ele mandava pão e carne 2 vezes ao dia. E ali o Senhor deu a provisão. Irmão, o que você quer falar nesta palavra? Eu quero vir falar a você. Eu quero e eu vim. O Senhor permitiu eu vir esta noite aqui para falar a você sobre a provisão de Deus. Porque Israel pecou contra o Senhor, desagradou o coração de Deus, e Deus permitiu que não chovesse. Mas ainda assim o Senhor proveu na vida dele, proveu na vida do profeta Elias. E assim, igreja, não é diferente nem na minha nem na sua vida. Em tempo de pandemia, em tempo de crise, onde tem pessoas fechando as portas, onde tem pessoas desesperadas, o Senhor tem te sustentado, o Senhor tem te sustentado, o Senhor tem me sustentado. E o Senhor me surpreendeu nessa pandemia, como surpreenderá a muitos aqui nesta igreja, porque o Senhor deu a provisão, o Senhor nos socorreu e nos deu meios de nós arcarmos com os nossos compromissos. E eu exalto ao Senhor dos senhores, Deus dos deuses, ao Deus de Elias, porque não há outro Deus semelhante a isso. Glória a Deus. Eu exalto a Ele por isso. E ali Elias, ele ficou um bom tempo, né? A palavra de Deus nos diz aqui que Elias ficou um bom tempo ali no ribeiro. E ali todo dia ele era sustentado pelo corvo de manhã e à tarde, né? O Senhor mandava pão e carne, e a água tinha no ribeiro. Mas um dia o ribeiro secou, porque não chovia, certo? Enquanto isso, Samaria, onde o rei Acabe governava, reinava, estava lá Jezabel matando os profetas da casa do Senhor. Por quê? Porque ela já havia separado os seus profetas, né? E Baal, para esse povo, ele era considerado, era uma deidade, ele era considerado o pai da fertilidade que comandava a natureza. E isso afrontou o nosso Deus. Por isso que o Senhor falara: Elias, vai lá. E Elias falou sobre a minha palavra: só vai chover quando eu ordenar. Glória a Deus. Aleluias. Isso é ouvir a palavra de Deus. E o decreto foi dado à igreja, e ficaram uns 3 anos, mais ou menos, sem chover. Aproximadamente 3 anos e 6 meses sem chover. E aí Elias, como secou o ribeiro, né? Elias levantou-se, o Senhor mandara ele ir para onde tinha uma viúva, porque grande era a crise, grande era a fome naquele reinado. E aí ele se levantou, e ele foi para Sarepta, onde tinha uma viúva, isso com um filho, e ali ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Eles tinham o hábito, o costume de cozinhar, né, a farinha, o azeite. Eles faziam um pão cozido sobre a brasa, eles comiam e isso era sustentado. E lá Elias foi andando, né, porque lá não tinha carro naquela época, certo? E ele foi um bom tempo ali caminhando, se encontrou com aquela mulher à porta da cidade e pediu para ela um copo de água. E ela deu. Depois ele pediu para ela: traga-me um pouco de comida, traga-me um pão, um cozido. E ela falou: Senhor meu, eu só tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite. Onde eu e meu filho nós iremos comer e depois vamos perecer. Vamos morrer, porque ela não tinha mais provisão. Mas o Deus dos deuses, Ele é o Deus da provisão. Por isso que você veio essa noite aqui, para você ouvir que o teu Deus é o Deus da provisão. Deus proveu na vida de Elias ali no ribeiro. Aleluias. Deus também proveu na vida desta viúva, porque ela creu e ela fez conforme o profeta, o homem de Deus,
lhe determinou. Você vem direto à casa do Senhor. Quando houver uma ministração aqui, igreja, aqui neste altar, tome posse, creia. E quando você sair por aquela porta, você vai meditando no que você ouviu aqui, porque o povo que vem aqui em cima é profeta do Senhor. A palavra que é lançada aqui é para o seu bem. Glória a Deus, aleluias. Você creia. Quando chegar em casa, você não se esqueça. Não esqueça em volta novamente. Deus não está comigo. Porque eu vou perecer. Não, porque o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores é que tem te sustentado. Por isso que você deve vir à casa do Senhor, porque a palavra do Senhor é que alimenta a nossa alma. Aqui há a palavra de encorajamento, aqui há a palavra de esperança. Glória a Deus. O mundo jaz no maligno, o mundo já está em crise há muito tempo, e nunca se ouviu falar numa pandemia, nunca se ouviu falar, a não ser em 1920, da gripe holandesa, não é isso? Mas o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem provido. Muitas pessoas aqui no nosso meio têm contado testemunhos. Muitas pessoas aqui no meio da crise compraram casa, apartamento, carro. Pessoas que não tinham de onde tirar. Mas o Deus de Elias, Deus dos deuses, proveu. É sobre a palavra que sai aqui do altar. Na nossa terça, o que é que tem agora? A ministração. Não pare. É uma palavra de encorajamento. Por isso eu digo a você, não deixe de vir à casa do Senhor. Venha à casa do Senhor, porque diariamente o adversário das nossas almas nos bombardeia com desânimo. Até quando vem uma pessoa me desanimar, eu penso, eu não preciso de mais alguém me desanimando, porque já tem o inimigo me desanimando. Fale palavra de ânimo ao seu companheiro, à sua companheira. Fale palavra de ânimo aos seus amigos. Quando alguém vier com desânimo, o encoraje. Fale, vamos à igreja, vamos lá pedir oração, vamos lá ouvir a palavra. Porque o adversário, igreja, ele é estrategista, e ele não dorme. Nós dormimos, nós nos cansamos, mas ele é um espírito maligno, mau. Ele veio para matar, roubar e destruir. E ele quer destruir os seus sonhos. Ele quer matar a sua vida e te lançar no inferno. Glória a Deus. E voltando aqui para Elias, depois disso, Deus prosperou aquela viúva que sustentara o profeta. Não, o Senhor não deixou faltar nem a farinha, nem o azeite. E abençoou muitíssimo aqueles que estavam à casa dela, diz a palavra do Senhor. Depois você leia e reflita aqui em 1º livro de Reis 17. E ali ele indo para Sarepta, depois disso, passou-se um tempo, e o Senhor falou para ele, vai até lá. Vai lá e procura cá, porque eu vou mandar chuva. E assim Elias fez. Elias foi lá, orou, falaram com Acabe, e ali o Senhor mandava chuva. Mas aí Elias, ele estava muito irado. Ele estava muito irado. Por quê? Porque Israel colocara profetas do Deus, com letra minúscula, Baal. Então Elias também estava irado. E ali ele chamou o povo de Israel e mataram aqueles profetas de Baal, 450 profetas, que naquela época havia-se esse hábito. E ali ele preparou um altar, limpou o altar e ofereceu ao Senhor. E o Senhor recebeu. Só que aí Acabe foram para casa e falaram à sua esposa Jezabel, uma mulher má, que matava os profetas da casa do Senhor. E ali ele contaram tudo o que aconteceu. E ali Jezabel, ela ficou muito irada com aquela situação. Ela ficou desgostosa porque Elias, juntamente com o povo de Israel, mataram os seus profetas. A metade deles, porque ainda tinha mais 400. E ali ela prometeu ir atrás de Elias e matá-lo. Um homem cheio da graça de Deus, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe o que aconteceu com ele? Ele ficou abatido, ele ficou desanimado, ele ficou entristecido, ele temeu, igreja. E quantas vezes nós tememos? Quantas vezes nós tememos as notícias ruins? Quantas vezes nós ficamos abalados, dizendo não tem mais jeito, não há mais esperança? Eu repito a você, venha à casa do Senhor. Venha à casa do Senhor.
porque aqui você vai ser preenchido de palavras de ânimo. Iremos orar pela sua vida e o Senhor vai te dar forças, vai te dar vigor. Leia a palavra do Senhor, preste um culto individual ao Senhor, porque Ele é o Deus da provisão. E Elias ficara desgostoso, ele ficara triste, entrou no deserto, ficou depressivo, que é o mal de nosso século hoje. Muitas pessoas com depressão, entristecida. E aí ele se abateu muito. Ele deixaram o seu servo no caminho em Beceba, e ele sozinho foi para o deserto. Sozinho, o Senhor não mandou ele ir para lá. E quantas vezes, igreja, nós temos esse hábito, né? De sozinho nos isolarmos, de não queremos conversar com ninguém, de achar que as pessoas não gostam da gente. Isso é mentira do maligno. Todas as pessoas, elas cuidam das suas vidas, cada um cuidando da sua vida. Todo mundo tem o que fazer. Muitas vezes não dá para a gente dar atenção a todo mundo, não é verdade? Mas não permita que o inimigo lance esses pensamentos ruins, porque Jesus, Ele ama a sua vida. O Senhor Jesus ama a sua vida. E a casa do Senhor tem obreiros valorosos, que vai te ajudar em oração, que vai te dar um bom conselho. Glória a Deus, aleluia. E ali, igreja, ele queria morrer. Elias, ele desejou a morte. Imagina um homem que declarou que não ia chover, por 3 anos não chovera. Um homem que matou 450 profetas. Que homem ousado, né? Com certeza ele chamou mais pessoas para ajudá-lo, porque esses mesmos profetas, eles afrontaram o Senhor. E sendo assim, Elias ficou abatido, ele pediu a morte. Ele falou: não quero mais viver, Senhor, eu não mereço viver. Porque Elias, ele achava que outros profetas também da casa do Senhor haviam morrido, mas não. Porque lá, nesse reino, tinha um copeiro do reino, o qual o Senhor permitiu, o Senhor levantou ele, o Senhor permitiu ele estar lá naquele momento. E ele abria covas e guardara os profetas da casa do Senhor, de 50 em 50. E esse mesmo copeiro, ele ia lá e dava pão e água para os profetas do Senhor. Por isso que eu lhe digo, o Senhor, Ele é o Deus da provisão individual, porque Ele deu a Elias e deu àquela viúva. E o Senhor também, Ele dá provisão coletiva, que somos para todos nós. Há uma palavra liberada aqui do altar e alcança todas as vidas que estão aí, que estão também nos assistindo. Esse é o nosso Senhor. Ele dá a provisão coletiva, que é para o pai de família, onde alcança os filhos, para as mães de família, onde alcança os filhos, para o empresário, dono de empresa, onde alcança os funcionários. Ele é o Deus da provisão coletiva. E Ele não vai te deixar morrer, igreja. Não se desanime, não se abata. Não feche as portas do seu negócio. Peça estratégia ao Senhor, peça direção a Ele. Venha até aqui, peça orientação ao homem de Deus. Ele vai orar por você e o Senhor vai te dar um norte, vai te dar uma direção. Porque o Senhor, Ele é mestre em ideias brilhantes, e Ele pode fazer isso por mim e por você. Glória a Deus. E Ele dá sim ideias brilhantes, porque o Senhor já nos dera inteligência. Glória a Deus, aleluia. Jesus é bom. E eu falo a você que está entristecido esta noite: se alegre no Senhor, leia a palavra de Deus, ofereça um culto ao Senhor, porque Ele é grande, Ele recebe o seu sacrifício. Ele é o Senhor dos senhores. Glória a Deus. Antes disso, o Senhor também tinha falado para Elias, para ele levantar, comer do pão que o anjo levara a ele e caminhar. Porque Elias, sendo homem de Deus, igreja, ele tinha as mesmas paixões que nós. Ele mandava descer o fogo do céu, e o fogo do céu descia. Glória a Deus. Mas ele ficou depressivo, ele ficou abatido. Eu digo a você, igreja, não se abata, não desanime. O inimigo, ele luta constantemente contra as nossas vidas, constantemente. Por isso que terça há uma ministração aqui, não pare, onde o bispo declara: venha arrastado, mas venha. Não fique em casa,
Venha desanimado, mas venha. Quantas vezes nós aqui viemos também triste, abatido, porque não existe super mulher nem super homem. Somos todos iguais diante do Senhor. A diferença é a disposição, igreja. Se disponha na obra do Senhor. Procure alguma coisa para fazer na igreja. Venha limpar, venha fazer alguma coisa. Se lance nos braços do Senhor. Quando você abre sua mão e oferece alguma coisa ao Senhor, Ele vem colocar um presente na tua mão. Ele vem e te oferece algo, né? A viúva, primeiro para ela receber aquela prosperidade, para ela receber aquela provisão de Deus, porque houve uma multiplicação do pão e do azeite. Ela primeiro teve que doar. Primeiro ela teve que oferecer ao homem de Deus. Aleluia, glória a Deus. Por isso, igreja, quando pedirdes oferta e dízimos, eu não vim aqui falar disso, mas eu preciso falar porque o Senhor ministrou isso no meu entendimento. Quando pedir, igreja, oferte com amor, oferte com alegria. É a provisão para a casa do Senhor, onde fica tudo cheiroso, arrumado, limpo, para te receber. E quando você oferta, igreja, e quando você dizima, o Senhor vem e te abençoa. Eu sou uma pessoa que eu já fiz prova de Deus. Senhor, se o dízimo for verdade, eu quero ver a tua provisão. Igreja, de onde eu menos esperava, o Senhor mandou a provisão. O Senhor tem me abençoado. Igreja, eu nunca tinha comprado carro na minha vida. Sempre foi através de esposo, através de pai, através de mãe. E o Senhor me dera a condição. E fui aqui nesta igreja. Glória a Deus. Porque eu fiz prova do Senhor. E foi exatamente neste dia eu dizimei a casa do Senhor. Um ato de fé. E quando eu abri minha mão, o Senhor veio com a provisão dele. E o Senhor veio com o carro. Ah, você está falando sobre prosperidade, igreja? Eu estou falando do que eu estou vivendo. E o Senhor fez isso comigo. Por isso, abra seu coração. Abra seu coração na obra do Senhor. Abra seu coração na oferta. Pergunte ao Senhor: o que tu queres que eu faça? Antigamente, há muito tempo atrás, na época de Esdras, Neemias, aquele povo, e na época de Salomão, Davi, o povo, eles davam ouro, prata à casa do Senhor. Eles levaram cedro, melhor, mirra, para a construção do templo. Eles ofertavam com alegria, igreja. E não pode ser diferente hoje em nossas vidas. Devemos dar com alegria. Porque quando você oferece, como aquela viúva ofereceu, o Senhor proveu até que houvesse chuva novamente. Todos ela e o filho, todos que estavam na casa dela. A palavra de Deus não fala em detalhes, mas todos receberam a provisão. E nenhum morreu, nenhum pereceu. Glória a Deus. Lembrando também sobre doar. Ana, a mãe do profeta Samuel, ela era uma mulher tristonha. Ela não gerava. Ela era infértil, né? E tinha Penina, que era adversária dela, porque o seu esposo casara com duas mulheres. A adversária dela tinha muitos filhos e ela não. E a pressão de alma foi tão grande de Ana, que ela fez um voto ao Senhor. E falaram que se o Senhor desse um filho a ela ia devolver ao Senhor. E o Senhor se agradou, porque o Senhor dera Samuel a ela, e ela devolveram ao Senhor. E depois disso o Senhor dera mais filhos. Então é assim, igreja. Minha mãe tem um ditado, ela fala: Deus não deve nada a ninguém. Glória a Deus. Tudo que você fizer na casa do Senhor, se você fica na porta, pode esperar a recompensa do Senhor. Não faça para agradar o homem. Nós, seres humanos, somos limitados. Sempre falo isso. Mas faça para agradar o Senhor. Ofereça o seu melhor. Ofereça o seu melhor no louvor. O seu melhor em tudo que você for fazer é para o Senhor. Se você vier aqui para agradar o homem, sinto muito te dizer que você vai ser decepcionado. Mas se você fizer na casa do Senhor, para agradar o Deus de Israel, o Deus da provisão, Ele vai te abençoar. Ele vai te ajudar, a você e a sua parentela, a você empresário, aos seus subordinados. O Senhor, Ele é o Deus da provisão. Eu falo porque eu estou vivendo isso, igreja.
É fácil falar, né, de testemunhos dos outros. Melhor mesmo é falar o que você está vivendo. E eu tenho vivido nesse tempo de crise, nesse tempo de falta de esperança. Tenho vindo muitas vezes triste, algumas vezes abatida, porque nós não somos super mulheres, nem super homens. Mas chegou aqui, o Senhor me renova. Chega aqui, o Senhor me dá ânimo, me revigora. Glória a Deus. E vai repreendendo todo espírito mau. Aleluias. Se você estiver enfermo, venha à casa do Senhor. Não saia. Não saia, o Senhor não mandou você sair. Continue. Costumo dizer, se tiver bom, venha. Se tiver ruim, venha. Se tiver enfermo, clame e venha ao Senhor. Venha à casa do Senhor. Aqui você será amado, abraçado. É o Deus da provisão está neste lugar, igreja. Muitas pessoas estão dando testemunho de bênçãos, de cura, de financeiro. Pessoas que não tinham mais esperança, que achavam que ia perder tudo. O Senhor veio com a misericórdia, com a bondade dele, com a provisão. Temos que pedir estratégia, porque ele não vai mandar do céu se você tem forças para trabalhar. Levante cedo, se arrume, mantenha contatos, busque oportunidade. E o Senhor vai te dar estratégia. E o Senhor vai te dar ideia brilhante. Peça ao Senhor, Senhor, vem comigo. Lá no seu trabalho eu ofereço melhor. Eu entrei numa empresa um tempo atrás. E lá tinha algumas pessoas que elas não permitiam ninguém entrar lá dentro daquele escritório. E eu fui pedindo misericórdia a Deus e graça. E eu lembrei da palavra do Senhor. Quando nós fomos servos, para nós servirmos com o melhor, com alegria. E aquilo ali, igreja, eu me destaquei pela misericórdia do Senhor. Onde a palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados. E assim o Senhor fizer em minha vida, até o tempo que eu mesma quis sair de lá. E o Senhor proveu, e o Senhor abençoou muitas pessoas através daquela empresa. Glória a Deus, porque Ele é o Deus da provisão. Igreja, tenha bom ânimo, teu Deus é o Deus da provisão. Igreja, tenha bom ânimo, teu Deus tem cuidado de ti. Nós louvamos aqui essa noite seguras pelos braços. Sabe quando você já está desanimado, cansado, achando que não vai ter mais jeito? Senhor, eu vou desistir, eu não aguento mais. Ele vem com a misericórdia, com o conforto, com os braços dele. Ele diz: filhinho, filhinha, não temas, eu seguro nas tuas mãos, eu te ajudo, não desista. Aquela mulher, aquela viúva, era o último punhado de farinha e azeite, e ela achava que ela ia morrer, mas ela creu na palavra do profeta, creu na palavra do homem de Deus. Ela acreditou, e ali ela fez um cozido sobre a brasa para Elias. Glória a Deus. E depois fez para ele e para o filho. Ai, mas você está falando que eu tenho que dar tudo? Não. Você tem que crer na palavra de Deus, tem que crer no que for ministrado aqui nesse altar. Creia, lembre-se, estenda suas mãos para a obra de Deus. Isso em dinheiro, em disposição, em vir oferecer para fazer as coisas na casa do Senhor. Se ofereça ao Senhor. Aí Ele vem com a provisão, como Ele foi na vida daquela mulher, como Ele foi na vida de Ana, que ela era humilhada, ela era envergonhada pela sua adversária Penina. Ela era massacrada. Não bastava só o amor do seu esposo, ela queria também ter filhos, porque era uma vergonha naquele tempo uma mulher não gerar. Era como maldita, seca, uma terra infrutífera. E ali, quando ela chorou amargamente, quantas vezes nós choramos assim, igreja? Onde nós não temos palavras, só amargura e tristeza. E quando ela chorou, ela falou com o Senhor. E ali Deus também usaram um outro profeta ali para falar com ela. E ali o Senhor realizaram o sonho, que foi o profeta Samuel. E não é diferente nos dias de hoje. O nosso Deus não muda. Aqui em Apocalipse diz, em Apocalipse diz que Ele era o que é, o que era, o que é e o que há de vir. Quer dizer que Ele jamais muda. Em Salmos 89 diz que o trono dele
é feito de justiça e juízo, de justiça e equidade. Ele não muda. É nós que pecamos. É nós que saímos da direção de Deus. É nós que damos cabeçada porque vamos fazendo nossa própria vontade. Devemos pedir a direção a Ele. Peça direção ao Senhor, peça estratégia. Lance sobre o Senhor toda a tua ansiedade, porque em Salmos diz também sobre a ansiedade, que quando nós não lançamos a nossa ansiedade no Senhor, nós ficamos em desespero, igreja. Nós ficamos desanimados. Lance sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de nós. Ele é o teu Deus. Ele é o Deus da provisão. E peça ao Senhor para acrescentar a fé, porque quando falta a fé, aí vem o temor, vem o medo, aí deixamos de olhar para o Senhor, deixamos de acreditar na palavra dEle. E aí com medo nós nos desanimamos, abatemos. O Senhor não está comigo, eu estou sozinha. Olha a vida do irmão que está melhor, a minha não melhora. É mentira do inimigo. Não dê voz a ele, não dê ouvido a ele. Ouça a palavra de Deus, ouça a voz do Senhor. Busque a Ele, clame a Ele. Glória a Deus, porque Ele é o Deus da provisão. E Ele nos dera a provisão nessa pandemia, igreja. O Senhor deu provisão a cada um de nós. E eu louvo a Ele por cada testemunho que é falado aqui. Desde cura, a provisão para a empresa, provisão na sua casa. Irmã, não está sendo fácil. Eu sei que não é fácil. Por isso você deve pedir estratégia a Ele, pedir ânimo a Ele, coragem a Ele. Quando o inimigo vier com desânimo, porque é Ele que é o pai da mentira e que vem com dardos inflamados para nos abater, não ouça a voz dele e venha à igreja. Venha à igreja. Não deixe de vir à igreja. Não deixe de ofertar. Não deixe de abençoar, porque Ele vem com a provisão. Faça votos. Faça votos. Aconteceram algumas coisas comigo e eu falei: Senhor, o que eu preciso fazer? E o Senhor me falava: faça votos. Votos de sacrifício, votos de louvor, votos de dinheiro, votos de chegar cedo na igreja, voto de limpar a igreja. Faça votos. Se você ler a palavra de Deus, você vai ver que muitos fizeram votos. Muitas pessoas fizeram, igreja, e nenhum deles foram decepcionar. Nenhum deles. Porque Ele não mudou, igreja. Ele não mudou, Ele continua o mesmo. E Ele tem carregado você no colo. Ei, você que se acha pequeno, você que se acha fraquinho, o Senhor tem te carregado no colo, igreja. E deste altar tem saído palavras de provisão, palavra certeira. Deste altar Deus tem usado os profetas dele. Aleluias, glória a Deus. Adore a Ele em espírito e verdade. Ofereça louvores sinceros a Ele, porque Ele é o Deus da provisão. Você não está debaixo da ponte. Você tem emprego, você tem moradia, você tem alimento, você tem roupas, você está vivo. O Senhor te livrou da peste, o Senhor te livrou da praga que está assolando o mundo. Por isso, enalteça Ele, seja grato a Ele, igreja, engrandeça a Ele. Glória a Deus. E assim o Senhor sustentar Elias, sustentar aquela viúva. Mas ele desanimou um dia, ele se abateu. Todos nos abatemos. Mas não se isole. Não se isole, igreja. Venha à igreja, venha buscar o Senhor, venha ao templo, venha à casa do Senhor. Porque o inimigo, ele só quer um espaçozinho, que é para passar rasteira e levar você para o mundo. E no mundo é engano. O mundo é a aparência de felicidade. Felicidade é nos pés do Senhor. Felicidade é no caminho de Jesus Cristo. Felicidade é na casa do Senhor. Glória a Deus. Não olhe para o homem.
Faça como Josué, não olhe para a direita nem para a esquerda. Seu foco tem que ser Jesus. Seu foco é Jesus. Alguém magoou, olhe para Jesus. Alguém ofendeu, olhe para Jesus. Alguém falou uma coisa que te feriu, olhe para Jesus. Porque Ele é o Deus da provisão. Ele é o Senhor da provisão. E Ele tem muito mais para te entregar. Mostre para Ele sim os seus boletos. Eu tenho boletos para pagar. Mostre para Ele, Senhor, eu tenho boleto. Senhor, olha a minha situação. Senhor, eu preciso de Ti. E ali, Elias ouviu a voz do Senhor e falaram para ele: vai até Acabe e fala que eu vou mandar chuva. E depois de 3 anos, Elias, ele foi lá e ele falaram da chuva. Ele falou que ia haver chuva. E ali choveu, igreja, sobre a palavra do profeta, sobre a palavra do homem de Deus. Glória a Deus. E o Senhor vai mandar chuva para você. Chuva na sua vida financeira. Chuva na sua vida sentimental. Peça direção a Ele. Chuva na sua vida sentimental. Chuva nos seus relacionamentos, na sua amizade. Vai mandar chuva de bênçãos. Porque o Senhor, Ele tem um tempo de refrigério para nós. Ele é o nosso refrigério. O Senhor tem um tempo de refrigério para mim e para você. Glória a Deus. E a palavra do Senhor é simples, sempre costumo falar isso. A palavra do Senhor só precisa ser uma flecha certeira ao seu coração. Glória a Deus. E eu engrandeço ao Senhor por essa oportunidade que Ele permitiu eu vir aqui hoje para falar que Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus que manda a chuva na sua vida. Ele é o Deus que manda a chuva na terra seca, na terra infrutífera. E esta terra, e nesta terra seca, e nesta terra infrutífera, haverá prosperidade. Porque você serve ao Deus de Elias, ao Deus de Jacó, ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores. Amém, igreja?